Olá, seja muito bem-vindo ao novo quadro aqui do canal, Capítulos de um Novo Eu. É isso mesmo, é o nosso Clube do Livro que está aberto a primeira temporada e a gente vai ler esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. E olha, não julgo o livro pela capa, tá bom? Esse livro sim vai desconstruir muitas crenças, porque é um livro incrível sobre autoconhecimento, sobre quebra de paradigmas, sobre muitas coisas legais que a gente vai tratar ao longo desse livro aqui. E ele não necessariamente está falando sobre religião, vamos dizer assim, porque muitas pessoas que eu sugeri esse livro já ficou imaginando que estava falando sobre, sabe, cristianismo, sobre diabo, sobre essas coisas, mas não é, tá bom? Bom, esse livro aqui foi escrito pelo Napoleon Hill. Esse cara é muito famoso aí principalmente nos grandes players aí, né, que fala sobre desenvolvimento pessoal. Ele é um autor, assim, best-seller, incrível. Eu já li outros livros dele. Tem aquele livro bem famoso, Que Pensa e Enriqueça. E esse livro aqui, ó, tem mais de 100 milhões, gente, 100 milhões de cópias vendidas no mundo. Você tem noção que é isso? 100 milhões de cópias. É muito livro vendido. E o mais legal de tudo desse livro aqui, que é falado no livro, eu já li esse livro, tá, gente? Eu li ele em inglês e vou ler ele agora em português. Eu tô muito animada, porque esse livro, assim, cara, é um livro divisor de águas, é um livro muito incrível. E aqui fala que ele teve uma entrevista com o diabo e que essa entrevista foi escondida desde 1938. E assim, gente, o livro é muito incrível. E pra gente que estamos aqui falando de autoconhecimento, de espiritualidade, a gente tá conectada, tá com a mente aberta pra todas essas energias que estão aí, né, ao nosso entorno, eu realmente acredito que ele teve essa conversa. Primeiro que a gente vai ver no decorrer do livro aqui, né, que essa conversa foi escondida e só foi publicada após a morte dele. Eles não deixaram mesmo ele publicar o livro antes. Então ele ficou, acho que, eu acho que foi mais de 70 anos depois, uma coisa assim, que foi publicado, sabe? Depois de escrito. Antes de a gente começar a ler esse livro aqui, me conta aqui nos comentários se você gostou dessa ideia do Clube do Livro, se você gostou do nome que eu dei pro nosso Clube do Livro, se você não gostou e quer sugerir o nome mais legal, mais interessante, comenta aqui também que eu vou avaliar e a gente, sim, pode mudar. Esse canal, afinal de contas, é nosso. O nome que eu coloquei é Capítulos de um Novo Eu. Por quê, né? Capítulos de um Novo Eu? Porque essa sensação que eu tenho toda vez que eu leio um livro, que eu leio um capítulo, é como se eu me transformasse a cada página, a cada capítulo. E, cara, é que nem aquela frase do Albert Einstein, né? Uma mente que se abre para novos conhecimentos nunca mais voltará ao seu tamanho original. Exatamente assim que eu me sinto quando eu leio livros assim, que são uma obra de arte. Bom, Napoleon Hill, ele nasceu em 1883 e morreu em 1970. Foi um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo seu livro Think and Grow Rich, né, que é Pensa e Enriqueça, publicado em 1937, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Bom, então a gente vai ler aqui a primeira página. E ele fala: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam um homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Bom, eu trouxe esse livro porque esse livro realmente foi um divisor de águas na minha vida, como muitos outros. Eu já cansei de falar isso aqui, porque igual como eu disse, né, a cada capítulo a gente se renova. Mas esse livro, ele trata... Eu não vou nem falar muito, que a gente vai ler juntos. Eu aguardo você aqui todos os domingos pra gente poder fazer essa leitura gostosa junto. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, no caso você queira comprar para acompanhar junto comigo, ou você pode só deitar, se aconchegar e escutar a leitura desse livro aqui, né? Que vai ser como um audiolivro, né? O que eu li nesse livro
Eu nunca li nenhum outro livro. É um livro assim... Eu acho que tinha que ser o primeiro livro da escola. Sério, sabe? Do ensino fundamental. Esse tinha que ser o primeiro livro da quinta série, porque, gente, é surreal o que esse cara ensina aqui e o que ele fala sobre. Então vamos lá. Mais esperto que o diabo. O mistério revelado da liberdade e do sucesso. Bom, o capítulo 1 fala... Acabou na bateria. Então, o primeiro capítulo é meu primeiro encontro com Andrew e um sobrenome que eu não sei pronunciar. Bom, a introdução foi escrita pelo Thiago Negro, gente. Olha que legal. Já parou para pensar por que sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos e as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência, é um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio e ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom e para muitos... Meu computador desligando. Comecei a carreira como garçom e para muitos eu deveria continuar fazendo isto o resto da vida. Mas não me contentei, fiz o impossível, comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. O que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele. Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com CEOs, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores de Harvard e Stanford. Durante a minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo muito parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar em nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleon Hill. Mesmo não tendo conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração por seu legado deixado ao mundo. Eu também. Esse livro é incrível. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleon Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona.
Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem um limite determinado a todos os seres humanos: a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Essa nunca morre. Isaac Newton disse que se ele enxergou mais longe é porque estava de pé sobre ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar a sua liberdade financeira. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill e decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Este livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Essa é a sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar seus segredos e estratégias mentais, primos, vocês serão avisados em primeira mão. Preparem-se. Quem viver, viverá. Quem viver, verá. Boa leitura. Tiago Nigro, criador do Primo Rico. Bom, gente, o livro começa, né, com a exposição aqui, né, a introdução com o Tiago Nigro. Como todos os livros, né, sempre tem alguém importante, alguém relevante que começa os livros, assim, que tem essa parte de comentário, né, sobre a obra. Bom, vamos para a próxima página aqui. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que, após 30 anos de pesquisa, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Cara, é exatamente isso. Mas não é esse Deus, sabe? De religião, gente. Vocês vão entender. Então vamos lá, vamos começar essa obra-prima. Se aconchega. Vou até colocar o pezinho pra cima aqui, gente. Porque, né? É o Clube do Livro. Ai, que gostoso. Ai, deixa eu me aconchegar, gente. Então, vamos lá. Meu primeiro encontro com Andrew. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar, em uma filosofia de realizações, as principais causas, tanto do fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908 como resultado de uma entrevista que fiz com Andrew. Eu, francamente, contei ao senhor... Ele tá falando do Andrew Carnegie. Eu não sei como é que pronuncia o sobrenome desse cara. Eu, francamente, contei ao Andrew que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos, descobrindo como eles conseguiam sucesso e descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final de minha visita, o Sr. Andrew me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha me oferecer. Então ele disse: a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável enquanto ideia. E eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo de cumprir esse seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade,
Ocupe seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de detê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática, inteligível, organizada a partir de conhecimentos. Gente, tentei mexer aqui sem parar de ler, mas vou colocar uma almofadinha aqui, vai ficar mais gostosinho. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar a seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após seus próprios funerais para receber reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas. E eu quero dizer, com o termo fracassado, homens e mulheres que chegam aos estágios finais de suas vidas desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconsistente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso. Se você conseguir, com sucesso, manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de o outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados, por meio das adversidades e das derrotas temporárias, a mudar seus hábitos e pensar estratégias para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta de sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. Gente, que fantástica essa observação, né? Inclusive, eu vou dar só uma marcaçãozinha aqui, que eu quero voltar nisso em outro momento. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Começando uma vida nova. O discurso do Sr. Andrew reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar.
Isso aconteceu mesmo, eu não tendo a mais vaga ideia do que significava o termo o outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracassos e sucessos, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás tive o meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Andrew havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida e mostrar, passo a passo, essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com a compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto, será que pronuncia assim? Nunca li essa palavra. O esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. A alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu. Por meio dos 2 pontos cruciais da minha vida, e aí ele coloca entre parênteses, a alma que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio de 2 pontos cruciais da minha vida. Resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que eu porventura tivesse em retornos monetários por meio de canais de negócios, decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão LaSalle da Universidade de Chicago. Tudo ocorreu maravilhosamente bem durante um ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, justamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão, LaSalle, não sei, gente, o nome como é que pronuncia. Logo me tornei presidente da companhia de doces Betsy Ross, porém, desacordos com sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue e tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas como uma parte da escola de negócios Bryant and Stratton, maybe, eu não sei também, gente. São nomes de empresas, né, americanas e nome em inglês que eu não sei como pronuncia. O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial, em resposta a um chamado interior que palavras não conseguem descrever. Saí da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos sob a direção pessoal do presidente Wilson, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro, na tradução livre. Gente, no início do livro, ele vai dar um parâmetro sobre a vida dele, para a gente entender como que ele chegou nessa conversa com o diabo
E tudo que foi revelado, e tudo que, né, que essa conversa revelou para ele, que na verdade estava revelando para o mundo inteiro. E é, assim, incrível. Mas, no início aqui, ele vai dar um parâmetro para mostrar quem ele foi, o que aconteceu na vida dele e como que ele chegou nessa entrevista. Porque senão, se a gente começasse na entrevista direto, ia ficar tipo assim... Tá, mas como assim? O cara já chegou entrevistando, entende? No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro, na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro de 3 milhões de dólares. Alguns anos depois, aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos do que 500 mil dólares de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava, até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Nossa. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3 mil pessoas para uma rede de lojas. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30 mil dólares. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro, em algum momento, me faria feliz. Se você é a menor desculpa razoável por minhas ações, sair do negócio e desistir de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não a tinha encontrado. Pelo menos, essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual um homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final de outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, Ohio, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Nossa, que louco, né? O cara foi de um extremo para o outro. Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei-os todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Senhor, Andrew, havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela situação. Eu tinha um sentimento de que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Eu lembrei de uma parte do livro. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado.
por muitos minutos. Fiquei ali como se tivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. Acho que eu ficaria em pânico aqui, né? A atmosfera começou a clarear e enquanto isso ocorria, recebi um comando de meu eu interior, que veio na forma de um pensamento, tão perto quanto eu posso descrevê-lo. O comando era tão claro e distinto que não havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse: chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Andrew. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado. Isso aqui, gente, em outras palavras, que massa, cara. Esse livro é muito massa. Porque, olha você vê, isso aqui, em outras palavras, ele estava tendo um despertar de consciência, ele teve um insight, né? E sim, ele teve essa conexão direta aí com o seu eu superior, então ele estava ali despertando a consciência, que naquele momento ele não vai usar, talvez, é porque eu li o livro em inglês, não lembro, mas não acredito que ele vai usar esse despertar da consciência, porque são termos mais recentes, né? Então, por alguns minutos, permaneci aterrorizado. Finalmente, porque eu também me senti. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes. Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho, que estavam decorando uma árvore de Natal. Então, me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta de um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei, de uma vez por todas, a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido algumas horas antes. E esse pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Aprenda esta lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Nossa, cara, que lindo, não é isso? Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Nossa, uma pausa aqui, porque isso revela, né? Por que a gente está aqui, né? Nós viemos, por que a gente está aqui? A gente veio servir a vida. Servir a vida com tudo aquilo que a gente é. Com todos os nossos talentos, nossa forma, nossa visão de mundo. Cara, muito lindo isso aqui. Tá aqui mais uma coisinha pra marcar. Então você que não tem um livro, sugiro você a comprar o livro, que juntos podemos fazer marcações e poder rever esse conteúdo, rever essas partes, né, que eu gosto muito de pegar os livros tal, e ver partes que eu marquei, porque são partes que realmente nos tocam, né? Ou às vezes para estudar, para criar algum conteúdo. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência na qual milhões de pessoas que necessitam dessa filosofia terão acesso a ela, justamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-la. Cá estamos nós, né? A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou.
eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida. E naquele momento ele estava feliz. A dúvida aparece. O feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar um álibi que justificaria a minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir, e acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os ventos passados, agora sob a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso eu tivesse sido bem-sucedido em quaisquer dos planos objetivos anteriores. Cara, que lição de vida essa parte aqui, né? Porque a gente fica sempre se perguntando, né? A gente tá no caminho, tô no caminho certo? Esse é o meu propósito, não é? É isso que eu tenho que fazer, não é? E a gente nem se dá conta de tudo aquilo que a gente está vivendo, está nos forjando para aquilo que realmente viemos fazer, se a gente está buscando também, né, gente? Muito incrível. Por quase 3 meses, trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, me senti novamente compelida a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana em Cleveland, Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe do descontentamento. Ai, gente, o germe do descontentamento começou a se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras falando sobre filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual eu havia devotado tantos os meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes parece moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório, em Ohio, estava sentado Don, alguma coisa que eu não sei o sobrenome, responsável pela publicação do Canton Daily News, o senhor Millett ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Millett planejava renunciar... Gente, estou falando Millett, mas nem sei se é assim que pronuncia o nome do cara. Planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, o Sr. Millett foi morto por Pat, alguma coisa, McDermott, não sei o sobrenome também, uma figura carimbada do submundo e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente, Canton é em Ohio, tá, gente? Sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Gente, dá pra crer? Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos de alguns membros da polícia de Ohio. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. Gente, esse cara não veio pra ser normal, né? Veio pra ter uma vida extraordinariamente diferente.
Na manhã seguinte à morte do Sr. Millet, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria 1 hora para sair de Kenton, de Ohio, e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora. Mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Caralho. Desculpa pela palavra. Minha associação com o Sr. Millet havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele havia fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no meu carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas, a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Andrew como uma emergência que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente como um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite, e quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco, mantida destravada para a ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o porão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva mais profundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Que frase da hora! Anota aí, o medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, substituindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medos era tudo que a minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei foi desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinha me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso, e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25.000 pessoas às quais eu havia julgado como sendo fracassos. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, era também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los para mim mesmo. Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo como um sentimento de confiança. Toda vez que eu me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto próprio na minha face, e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não devem ser escritas. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria de charlatões que oferece a outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar com sucesso a si mesmos.
Os criminosos que assassinaram o Sr. Millet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguia sair porque agora encarava as circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu senti uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Andrew. Estava rapidamente me tornando indiferente não apenas em mim mesmo, mas, pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas para serem entendidas. Devem ser sentidas. E agora a gente vai, aí agora fala o momento mais dramático da minha vida, página 24. Meus amores, eu vou interromper o capítulo 1 pela metade e no segundo vídeo dessa série do Clube do Livro eu volto com a segunda parte desse capítulo. O capítulo é muito longo, eu acho que vai ficar um vídeo muito extenso, né? E não é tão agradável pegar aquele vídeo e virar um super podcast. Né? A gente vai ter muito tempinho juntos para poder continuar lendo esse livro incrível. Me conta aqui nos comentários se você tá gostando da leitura desse livro, tá gostando desse novo quadro aqui do canal, que vai ocorrer todos os domingos. E uma coisa que eu queria te perguntar também. O que você acha se a gente continuar ler esse livro aqui, ó, ao vivo? Me conta. Aqui não tem nenhum vídeo no canal ao vivo ainda, mas seria uma coisa que eu tava lendo aqui, me veio à mente, que seria muito interessante se a gente pudesse fazer o Clube do Livro ao vivo. Já pensou que legal a gente poder conversar, discutir sobre o livro, né? Eu ouvir sua opinião assim, ao vivão. O que você acha? Me conta aqui nos comentários. E por hoje a gente para na página 24 e eu te vejo no próximo capítulo de Um Novo Eu.